recentemente foi anunciado a possibilidade de haver um live action ali de Dragon Ball Z. Mas aí fica aquilo, né, gente? Será que um live action de Dragon Ball Z funcionaria? Bom, no passado a gente teve, né, o live action do Dragon Ball Evolution, que foi um enorme fracasso, né? É um filme bem vergonhoso, bem ruim mesmo, né? Até considerado um dos piores filmes, né, da história, um dos filmes mais lembrados aí quando se fala de filmes ruins. A única coisa boa que ele deixou pra gente foi o fato do Akira Toriyama, depois dele ter querido, né, então fazer o filme do Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses, né? Porque pra quem não sabe, né, o Akira Toriyama ele quis fazer Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses, após assistir, né, ali o Dragon Ball Evolution, né? Porque ele achou o Dragon Ball Evolution tão ruim, mas tão ruim que ele mesmo quis fazer um novo filme de Dragon Ball. No entanto, fica aquela questão, né? Será que dessa vez daria certo? Bom, o problema da maioria dos live actions, né, de animes no geral, é que eles muitas vezes ignoram o que faz os animes serem bons, né? Um desses fatores é o design, né, de personagens, que é muito chamativo, né? Sempre um design ali que chama bastante atenção de longe ali, né? Você reconhece o personagem ali, você reconhece o anime muitas vezes apenas, né, pelo design. Tem o fator ali também do carisma, né, que esse design normalmente eles geram, né? Eles têm muito carisma, tem aquela questão do exagero também na expressão dos personagens, que é uma coisa que funciona em animes, né? Numa animação funciona. No entanto, o problema é quando você pega essas características e tenta botar em live action, que é uma coisa que não funciona, né? Você já perde ali a parte do carisma, né? A parte do carisma já vai, né? Já não funciona. O design de personagens também é muito difícil replicar esse design de personagens, né, na vida real sem ficar algo estranho, né? Porque são designs que foram pensados para uma animação e não pensados para um live action. Esse é o mesmo problema que os filmes de super-heróis sofreram por muitos anos, né? Antigamente, bem lá nos anos 80, anos 70, até 90 ali, vários filmes de super-heróis eram lançados e a gente via ali que eles usavam aquelas roupas, né, de pano, e ao invés de ficar algo sério, né, parecia até uma festa de Halloween, né, ficava bem estranha aquelas roupas. Só nos anos 2000 em diante que daí a maioria dos produtores de filmes de super-heróis começaram a perceber, né, que eles tinham que fazer roupas de borracha, fazer roupas assim que não ficassem tão estranhas, né, não parecesse uma fantasia genérica. No entanto, esse já é o problema, é o primeiro problema, né, existem vários outros problemas, que é o fato também dos animes, normalmente eles têm histórias muito longas, né? E vários desses live actions, eles pegam muito dessa história e começam a resumir ela ou tentar mudar ela, né, para encurtar. E é aquela coisa, quando você muda demais, você acaba transformando o anime em outra coisa, né? Então, assim, ao invés de ser um filme que foi baseado no anime, ele acaba se transformando em uma coisa completamente diferente. Mas fica então aquela pergunta, né? Será que vai funcionar, né? Como é que funcionaria um live action de Dragon Ball Z? O problema, eu acho que desse live action já começa no fato de eles começarem por Dragon Ball Z, na minha opinião, né? Porque o Dragon Ball Z ele é a continuação de Dragon Ball clássico, então assim, não existe uma introdução grande sobre o Goku, o Kuririn, sobre vários dos personagens ali da obra, sobre a Bulma também, e isso acontece porque esses personagens já foram introduzidos no Dragon Ball clássico, né? O único personagem que tem uma introdução maior, assim, uma construção maior ali, é o Gohan, né? E esse já é o primeiro problema, né, da coisa, né? Você já começa o Dragon Ball Z, então assim, essa parte da introdução dos personagens já não vai existir. E isso até para quem é fã não vai ser um grande problema, né? Porque quem já assistiu o anime já vai saber o que está acontecendo. No entanto, né, para quem não é fã, né, ou mesmo as pessoas assim que não são muito ligadas com Dragon Ball, vai ficar um tanto estranho, né, gente? Você já começa ali no Dragon Ball Z, que já é tipo a metade da história ali, né, de Dragon Ball. Então eu acho que o melhor mesmo seria começar pelo clássico, né, principalmente lá no início. Teve filmes, né, no passado, né, bem lá na década de 80, na década de 90 também teve outro filme de Dragon Ball clássico. E eles representavam ali o começo do Dragon Ball clássico, aquela parte da aventura. O Dragon Ball Evolution ele pegou um pouco dessa parte, né? Mas aí ele misturou com a saga do Piccolo Daimao e já trouxe ali o Piccolo
para lutar já com o Goku. O Goku já tinha mais idade, ele não começou criancinha e foi crescendo como era no anime mesmo. Então ficou uma coisa bem estranha, né? Ficou uma história muito diferente, mexeram em muita coisa, muitos personagens que tinham uma função dentro da série ficaram com outra função no live action. Já começou aí o problema. E aqui, né, cara, seria interessante se eles começassem pelo Dragon Ball clássico fazendo um anime de aventura, né? Mais focado na aventura mesmo, não ir tanto para essa parte do Piccolo Daimao, né? A gente teve ali, como eu falei, os filmes do Dragon Ball clássico, né, que representava esse começo da aventura, e eles são filmes legais, que funcionam bem. Então você vê assim que na parte do roteiro a coisa já existe uma base já construída ali. Outro fator também, né, que poderia ser feita, né, num live action, que eu acho que funcionaria melhor, né, do que a ideia que eles normalmente querem fazer, que é não usar atores reais, né? Os atores reais, eles não conseguem passar o carisma, né, e toda aquela identidade dos animes. Seria interessante se ao invés de atores reais eles usassem modelos 3D, né, e botassem esse modelo 3D em cenários reais, né? Isso é uma coisa que a gente vê, né, em filmes aí como o filme live action recente do Sonic, né, do Pica-Pau também. Antigamente a gente tinha um filme dos dinossauros, né, da Disney, que também, né, fazia isso, né, ele pegava os dinossauros em 3D, mas os cenários, os lugares eram live action, né? Então eu acho que seria uma ideia bem mais interessante, né, os personagens ali serem 3D e aí os cenários e tal, né, seriam em live action, né? Então isso funcionaria, na minha opinião, melhor, né? Porque você conseguiria manter, né, o carisma dos personagens, você conseguiria fazer toda aquela dinâmica, né, exagerada dos animes que não funciona direito em live action. Vários live action japoneses, principalmente, eles tentam fazer isso e fica algo um tanto estranho, fica algo meio galhofa, sabe? Não, uma coisa que não funciona muito bem. Você vê que os atores estão forçando, né, as caretas, eles estão ali tentando passar uma sensação que simplesmente não consegue, né? Uma coisa assim que funciona na animação, inclusive essa é a vantagem da animação, né? A animação tem muita coisa que funciona na animação que não funciona em live action, né? A animação você tem esse nível de liberdade para fazer coisas que em live action não ficariam boas. E aí que tá o grande fator, né? Só isso, né, cara, de você botar os modelos em 3D já daria uma personalidade bem melhor pro filme, né? E aí você construiria ali, né, em volta do Dragon Ball clássico ali, né, no primeiro arco lá de aventura, que tinha bastante comédia, tem um pouco de luta também, e ficaria algo muito, muito bom, né? Eu acho que realmente com um alto orçamento ali de Hollywood, ficaria algo legal. Agora, mas não, né, gente, como foi falado, eles estão falando de um live action de Dragon Ball Z. E aí já começa o problema, porque Dragon Ball Z ele tem muita lore, né? Ele tem muita história, principalmente no início ali dos Saiyajins. Tem ali a saga do Freeza também, né? Que tem a história do Freeza também ali com os Saiyajins e tudo mais. Então é o tipo de coisa que é muita história para botar num filme, né? Assim, né? E você vai querer fazer o filme baseando no próprio anime, mas o anime mesmo tem muito conteúdo, né, para ser adaptado, né? Então muita coisa vai ter que ser mudada, e é aquilo que eu já falei, se você muda demais, você mexe demais, acaba se transformando em outra coisa. Outro fator também, né, é a questão das próprias lutas, né, gente? As lutas de Dragon Ball Z, elas são bastante exageradas, os personagens se movem muito rápido, então vai ter que ser um filme de altíssimo orçamento, né, para ficar algo decente, né, para um filme blockbuster, né, de Hollywood. Para ficar algo decente, vai ter que gastar muito, né? Então o filme vai ter que ter muita bilheteria. E aquele grande problema, não é porque uma série faz sucesso, né, por exemplo, na TV ou na internet, que ela vai fazer sucesso com um filme, né? E o contrário também acontece. Existem muitos filmes por aí famosos que depois ganharam série, ganharam desenho e fracassaram, né? Porque o público, né, às vezes não está conectado com aquele tipo de mídia, né? Tipo, a pessoa que às vezes assiste série, né? Ela assiste aquela série famosa que ela gosta, não significa que ela vai assistir um filme se for lançar um filme dela, né? É uma coisa assim, tipo, aquele público tá ligado com a série, tá ligado com aquela série na TV, né? E isso acontece com várias coisas aí, né? Você vê a questão das músicas, né? As músicas aqui na internet são muito grandes, muito populares. Já na TV não funciona bem, né? A maioria dos canais de música, tanto que no Brasil quanto nos Estados Unidos, eles faliram, né? É uma coisa assim que tipo, não chama a atenção do público que normalmente assiste TV. Chama a atenção do público que assiste internet, né? Que vê pela internet.
mas não chama a atenção do público que vê pela TV, então são coisas diferentes, né? E aí já tá o grande problema, né? Por mais que Dragon Ball seja muito popular, né? Provavelmente vai ter alguma bilheteria se eles lançarem, mas talvez não fique lá dentro das expectativas, né? Que é o que aconteceu já com vários live actions de animes, de jogos, né? Com jogos também tá acontecendo muito isso, eles gastam muito dinheiro, lançam achando que vai dar um monte de bilheteria e acaba não dando. Os filmes de super-heróis foi assim por muito tempo também, né? Levou décadas, né, para os filmes de super-herói realmente começarem a ser bons e rentáveis, né? Não foi uma coisa construída da noite por dia, né? Foram décadas aí de tentativas, né? Até que finalmente a moda pegou. Mas foi muito tempo, né? Com os animes, talvez esse live action Dragon Ball Z, se ele fizer bastante sucesso, ele consiga fazer isso. Mas se eles realmente quiserem fazer esse live action, assim, essa pegada assim, com atores reais, assim, de ser Dragon Ball Z mesmo, né, gente, a fase Z ali, uma forma interessante seria fazer como os filmes antigos de Dragon Ball Z, né? Que eles eram filmes curtos, eles apresentavam histórias alternativas, né, assim, em linhas do tempo diferente, usavam outros tipos de vilões, né? Não usavam os vilões do anime, usavam, por exemplo, ali o Freeza. No anime você tinha o Freeza, nos filmes você tinha um irmão do Freeza, que é o Cooler, né? E você vê que os outros vilões seguem o mesmo padrão, né? No anime você tinha o Majin Buu, daí nos filmes eles fizeram o Janemba, né? Que veio ali depois do Majin Buu, ali você teve um problema lá no inferno e surgiu o Janemba. Então tu tem essa pegada assim que seria bastante interessante para os filmes, né? Porque daí você não precisaria seguir a história, né, do anime, né? Então, porque o anime vai ter muita história, muita coisa para adaptar, né? E aquela questão, se você muda demais, vai se transformar em outra coisa, as pessoas vão reclamar, vai perder o charme. E se você vai tentar adaptar tudo, vai ter muita coisa para adaptar em pouco tempo, né? É uma história que não foi pensada para ser filme, né? Foi uma história que foi pensada para ser uma série longa e não para ser um filme. Então, né, eu acho que nessa pegada seria bem mais interessante, né? Até a questão que eu falei da introdução dos personagens do Dragon Ball Z, não faz uma grande introdução do Goku, do Piccolo, de vários personagens, porque eles já tinham sido introduzidos no clássico, né? Então no Z eram personagens já, vamos dizer, já bem introduzidos, né? E tipo, se você vai fazer um filme assim, né, Dragon Ball Z nessa pegada, assim como os filmes antigos do Dragon Ball Z, já seria interessante, porque daí os personagens já estão introduzidos, você não vai ter compromisso de seguir a história canônica e original. Você pode criar ali um vilão novo, ou fazer uma espécie de retorno de algum vilão antigo, uma coisa do tipo assim, né? Que você vê que os filmes do Dragon Ball Z, eles normalmente construíam uma lore bem simples, né? E bem mais simples do que a do anime. E botava lá o vilão chegava, né? E a metade do filme em diante, né? Era basicamente luta, que é a parte mais interessante que seria num filme de live action de Dragon Ball, né? Seria essa parte da luta, né? Obviamente, né, isso se houver orçamento, né? Se não houver orçamento, as lutas não vão ficar boas. Então esse foi um vídeo falando sobre live action de Dragon Ball Z, né? Como ele poderia dar certo, né? Então, como eu falei, né, seria interessante se tivesse a pegada dos filmes antigos de Dragon Ball Z, né? Então você já teria aquela base do que tentar, né, contar toda a história de Dragon Ball Z em filmes, que é uma coisa que não vai funcionar, né, cara? A não ser que eles adaptem bem certinho ali e decidam que, vamos fazer uma série de filmes gigantesca, com 10 filmes, e vamos adaptando aos poucos a história. Mas se eles tentarem pegar muito conteúdo, pegar tipo uma saga inteira ali, botar dentro de um filme, não vai funcionar, né? E vai ter que capar muita coisa, vai ter que tirar muita coisa, vai ter que mudar outras coisas e vai ficar uma coisa muito diferente, né? E tem a questão também dos atores, né? Eu até estava quase esquecendo aqui dos atores, né? É engraçado que existe o Jack Chan. O Jack Chan mesmo já falou que ele adoraria interpretar o Goku, né? A gente sabe aí que o Goku ele tem muita inspiração no Jack Chan, né? O Akira Toriyama nunca escondeu isso. Seria até interessante, né? Mas o Jack Chan hoje tá meio velho, não sei se hoje em dia funcionaria, né, com o Jack Chan atual, né? Mas é esperar para ver, né, gente? Vamos ver aí, né? Os atores, eu não sei se eles vão ser americanos, vão ser chineses, seria mais interessante se fossem atores asiáticos mesmo. Daí a possibilidade de você
ligar com os personagens de Dragon Ball seria maior, né? A gente ligar com os personagens do anime, mas sinceramente é difícil imaginar atores que dariam realmente certo nesse papel. Eu acho, como eu falei antes, se fosse modelos 3D, aí sim funcionaria muito melhor, né? Mas parece que a ideia é usar atores reais mesmo. Então, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo dessa semana. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Então, valeu!